bem-vindos a mais uma aula do nosso ciclo de Fisiologia Cardiovascular. E nessa aula de hoje nós abordaremos o tema débito cardíaco. Vamos lá. Vamos começar com algumas definições. Então, o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco, em definição, é a quantidade de sangue bombeado pelo coração até a aorta a cada minuto. Tá? Então, essa quantidade de sangue que é bombeada, ela é uma medida da qual pode ser aproveitada para a definição de como o coração está, se está funcional ou não, ou quão funcional ele está ou não, tá? Então, ela acaba sendo uma medida que pode ser utilizada clinicamente, quando você determina ali se um paciente ele tem uma fração de ejeção adequada, uma fração de ejeção diminuída, você basicamente está falando que o coração está com um débito cardíaco adequado ou um débito cardíaco inadequado para determinadas situações. Ao mesmo tempo, então, a gente tem que começar a entender que o débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração, ou seja, vai para a aorta, né, e se espalha sistemicamente. Mas também você tem que lembrar que todo o sangue que chega no coração tem que ter igual volume. Então, a gente está falando aqui de aproximadamente, né, de 4 a 6 litros de sangue que você bombeia a cada minuto. Então, que é basicamente a quantidade inteira de sangue que você tem no seu corpo. Então, é, essa mesma quantidade que é bombeada a cada minuto terá que ser a mesma quantidade que reflui, né, ou volta para o coração para que ele seja reoxigenado. Então, se eu tiver esse equilíbrio, eu tenho um débito cardíaco muito bem funcional. Se eu tiver um desequilíbrio nisso, eu começo a ter algumas condições, algumas doenças, alguns sintomas desses pacientes que vão acabar sendo mais bem visualizados. Então, eu posso ter um edema, porque eu começo a acumular sangue, eu começo a fazer uma estase sanguínea no sistema que antecede o ventrículo esquerdo. Então, isso pode causar também um edema pulmonar. Enfim, tem várias condições das quais esse desequilíbrio pode causar alguma consequência. Mas, pensando fisiologicamente, tudo que sai desse coração em direção à aorta tem que retornar a esse coração para que eu possa fazer, né, no próximo minuto, o mesmo ciclo de desempenho cardíaco ali, ou seja, o mesmo ciclo de débito cardíaco. Então, a gente pode determinar que esse débito cardíaco ele é uma medida de desempenho. Então, está aqui, ó, desempenho cardíaco. Isso porque a gente pode usar esses dados para determinar se houve ou se há uma alteração nesse débito cardíaco. Se há uma alteração no débito cardíaco no paciente qualquer, você pode determinar ali, de fato, através de alguns exames, se esse débito está adequado ou está inadequado. Ele pode estar um débito maior, pode estar um débito menor, enfim, todas essas variáveis são possíveis. Daí, então, a utilização como é, medida de desempenho, tá? Então, acaba sendo importante aqui nessa medida de desempenho. E pode ser calculado, tá? Então, tudo que é facilmente calculado, isso acaba também sendo facilmente utilizável clinicamente para determinação de funcionalidade cardíaca. Então, eu posso calcular esse tipo de débito com fatores muito simples. Então, frequência cardíaca e o volume sistólico. Nesse caso, o volume sistólico, nós teremos ele a partir de um ecocardiograma, por exemplo. Existem outros exames, mas o eco é o mais frequentemente utilizado para essa função. Então, nós teremos esse volume sistólico, que é basicamente o quanto, né, o seu coração ejeta a cada batimento. E nós temos, então, a multiplicação com a frequência cardíaca, que nós conseguimos tirar ali no pulso, né? E essa multiplicação determina o débito cardíaco. Então, como a gente já havia comentado, nós temos basicamente de 4 a 6 litros por minuto sendo bombeados no seu coração. Isso em condições de normalidade, né? Isso em condições, para ser mais específico, e de repouso. No entanto, nós podemos chegar até 40 litros por minuto. Só que para isso acontecer, nesse caso específico dos 40 litros aqui, deve ser um coração treinado, um coração de atleta, tá? Não é possível que uma pessoa que nunca fez atividade física consiga chegar nesses volumes, tá? Inclusive, esses volumes determinam a sua resistência ao exercício, tá? Muitos estudos mostram que
quanto maior a capacidade, né, quanto maior o débito cardíaco que você tem, mais tempo você consegue ficar fazendo aquele exercício. Então, aqueles corredores de maratona e tudo mais têm necessariamente um débito cardíaco muito mais acentuado, tá? Para isso acontecer, então, para essa mudança aqui, ó, de um sistema que é de repouso, né, de 4 a 6 litros por minuto, para um sistema onde eu tenho uma quantidade, uma litragem de sangue muito maior, nós temos dois fatores que influenciam nesse sistema. O primeiro é chamado de fator cardíaco intrínseco. Os fatores cardíacos intrínsecos se referem ao fato de que estou apenas interagindo com o coração. Então, o próprio músculo cardíaco, as próprias câmaras cardíacas, através da sua anatomia ali, de certos mecanismos, né, de distensão, por exemplo, conseguem perceber, por exemplo, que eu tenho mais sangue chegando ali no átrio direito, né, no retorno venoso. Isso favorece algumas interações que vão modificar, e a gente vai ver essas alterações durante a aula, mas eles vão modificar o batimento cardíaco. Então, eles podem mudar dois parâmetros, tanto o cronotropismo, né, elevando ou diminuindo esse cronotropismo, lembrando que cronotropismo são as quantidades de batimentos por minuto que eu tenho, quanto o inotropismo, que é basicamente a quantidade, a potência de contração que eu vou fazer, o quão potente é essa contração, que é o inotropismo, tá? Então, somente os fatores intrínsecos já são suficientes para que isso aconteça. Mas nós temos também os fatores extrínsecos. O nosso corpo, em geral, né, ele trabalha com redundância. O que isso significa? Que ele tem vários dispositivos para fazer a mesma coisa, tá? Então, isso é um exemplo de redundância fisiológica. Por quê? Nós temos basicamente as mesmas alterações acontecendo, então, basicamente, eu elevo o meu débito cardíaco, tanto por fatores intrínsecos do próprio coração, quanto por fatores extrínsecos, ou seja, neurohormonais. Eu posso ter aqui uma norepinefrina, uma acetilcolina interagindo com esse coração, ou aumentando, no caso da nora, ou diminuindo a frequência e a contratilidade cardíaca. Então, esses fatores, eles são à parte, né? Eles são fora do coração. Eles são destinados ao coração, mas não são da anatomia cardíaca. Então, eles vêm ali de nervos que vão é, transmitir, né, essa informação através de neurotransmissor, que no caso a nora e a acetilcolina, para o músculo cardíaco e as reações, nesse caso, vão acontecer, certo? Se a gente olhar com carinho essa tabelinha aqui, nós vemos que o débito cardíaco ele não é homogêneo. Nós temos uma heterogeneidade aqui em relação à distribuição desse sangue. Percebam lá que o cérebro tem 14%, enquanto ali a circulação esplâncnica tem 27%, os rins têm 22%. O que determina isso aqui? Quando a gente entende que esse débito cardíaco está baseado no metabolismo daquele tecido, quanto maior for o metabolismo daquele tecido, e eu estou falando quanto metabolismo, quanto a sua atividade, tá? Então, para que você entenda, quanto mais ativo aqueles tecidos estiverem, mais sangue eles vão demandar. Então, um exemplo, na musculatura inativa, nós temos aqui ó, 15% de sangue chegando ali no músculo. Isso na inatividade, né? Então, você está parado ali. Quando você começa a se exercitar, você pode ter certeza que essa distribuição ela vai mudar. Eu vou aumentar significativamente o volume de sangue que eu vou destinar ao músculo. Por quê? Porque o metabolismo dele aumentou. Então a gente pode determinar que existem quatro variáveis. Atividade no momento, que está ligada ao metabolismo, tá? Então, basicamente aumentando ali o metabolismo daquele tecido específico, se for uma corrida, se eu tiver acabado de comer, vai para os intestinos, por exemplo, né, para promover a digestão, enfim. Superfície corporal e a idade de um indivíduo, tá? Então vamos analisar separadamente cada um desses parâmetros. Pela superfície corporal. Quando a gente começa a analisar
o, o débito cardíaco, a gente percebe que ele pode ser muito variável quando comparamos pessoas diferentes. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa que é muito grande, um fisiculturista, cheio de músculo, você pode ter certeza que esse índice cardíaco, ou débito cardíaco, ele vai ser muito maior, porque ele tem uma área corporal muito grande. Enquanto o indivíduo que é menor, mais pequenininho, que não treina, que não faz ali uma grande quantidade de atividade física, aquele débito cardíaco vai ser menor. Então, eu preciso de alguma maneira de comparar esses dois indivíduos, né? Eles estão ali, eu preciso padronizar isso de alguma forma para comparar e para determinar se aquele valor que eu tenho, ele está normal, né, dentro da normalidade ou está fora da normalidade. Para isso, nós utilizamos o que a gente vai chamar de índice cardíaco. O índice cardíaco leva em consideração a superfície corporal. Então, olha que interessante. Baseado no peso e na altura, nós conseguimos calcular a superfície corporal. É um cálculo complexo, tá? Para quem tiver alguma dúvida, existe uma calculadora que faz isso para você, não precisa necessariamente saber fazer essa conta, mas se você tem esse dado, você consegue determinar esse índice cardíaco. Então, o índice cardíaco em si, eu, se baseia, né, no débito cardíaco e na área, dividido, né, pela área corporal. Tudo bem? Então, nós temos aqui nesse exemplo, um adulto médio de 70 quilos, tem uma área superfície corporal de 1,7, mais ou menos, metro quadrado, o que significa que o índice cardíaco médio para adultos é cerca de mais ou menos 3 litros por metro quadrado. Por que que é importante saber disso e por que que é importante a gente normalizar isso? Porque numa situação onde eu tenho a necessidade de utilização de circulação extracorpórea, esse dado vai ser importante. Porque agora eu sei que eu posso colocar 3 litros por minuto por metro quadrado de corpo desse indivíduo, tá? Então eu consigo calcular o quanto de sangue eu preciso, ou quanto de disponibilidade sanguínea, né? O quanto de fluxo sanguíneo eu vou precisar colocar nesse indivíduo, tá? Isso, evidentemente, é um fator que você tem que calcular no momento de uma circulação extracorpórea, por exemplo, certo? Então é importante saber. Um outro índice é a idade. Olha que interessante. A idade, ela mostra pra gente que, se a gente pegar esse gráfico, ó, índice cardíaco pela idade, nós temos que, lá na nossa adolescência, nós temos um índice cardíaco muito maior, um pico lá mais ou menos entre 9 e 10 anos, do que em comparação quando você chega aos 80 anos. Todo mundo acho que entende que o nosso metabolismo ele vai diminuindo. Isso é um fato, né? Então, o metabolismo na terceira idade ele é muito mais lento em comparação ao metabolismo quando você é jovem. Isso por fatores de senescência, enfim. Só que um dos fatores que a gente tem que levar em consideração é que durante esse período inteiro aqui, ó, da nossa infância até a nossa velhice, nós estamos muitas vezes perdendo quantidade de músculo. Isso é um fator importante, tá? Então, quando a gente perde músculo, a gente está perdendo um tipo de tecido que é extremamente ativo, né, metabolicamente. Então, se eu perco esse tecido, obviamente que eu vou ter uma diminuição nesse débito cardíaco e, consequentemente, nesse índice cardíaco. Tudo bem? Então, a idade, ela acaba tendo esse fator que também está ligado ao metabolismo, né? Mas está ligado aí, nesse específico ponto, à perda de massas muscular, tá? Isso na grande maioria dos casos. E, por fim, a atividade do indivíduo naquele momento. Então, nós temos aqui um gráfico que mostra o índice cardíaco ou o débito cardíaco, temos as duas aqui variáveis, e nós temos um trabalho durante o exercício. Então, nessa ocasião, percebam que quanto maior o consumo de oxigênio, que dado aqui pela linha azul, maior o débito cardíaco ou o índice cardíaco, ele é proporcional, o que faz todo sentido. Então, pensando no débito, o débito ele vai passar, né, todo o sangue que ele recebe pelo pulmão, pelos pulmões, e esses pulmões vão oxigenar esse sangue. Então, quanto mais oxigênio eu precisar, mais eu vou disponibilizar para os pulmões
esse oxigênio, né, ou melhor dizendo, esse sangue para ser oxigenado, ele retorna então para a circulação sistêmica. Tá? Então, isso é um fator importante também. Então, como já dito, vamos conseguir então calcular esse débito cardíaco. Então, o débito cardíaco vai ser o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Como que eu calculo então isso? Para isso, eu preciso saber onde eu consigo esse dado aqui de volume sistólico. Já falei para vocês que existe um exame que vai determinar isso, né, que é o ecocardiograma, mas a partir desse exame, como que eu consigo, né, avaliar isso de forma adequada? Para isso, nós temos que analisar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é um gráfico de pressão intraventricular esquerda por volume intraventricular esquerdo. Ou seja, tudo que a gente vai falar sobre esse gráfico é sobre o ventrículo esquerdo e nada mais, tá? Existem outros gráficos parecidos para outras câmaras? Existe, tá? Mas não é o que a gente vai mostrar hoje. Então, tudo que a gente vai falar aqui, a gente está falando de ventrículo esquerdo. Muito bem. Vamos começar aqui do ponto A. O ponto A, ele representa, então, a abertura da válvula mitral. Lembrando que a válvula mitral é aquela que fica entre o átrio e o ventrículo esquerdos, tá? Abrir a válvula mitral. Quando eu abro a válvula mitral, o sangue ele vai fluir de forma passiva, na sua grande maioria, porque a gravidade vai ajudar esse processo, enchendo o ventrículo. Então, percebam aqui ó, que eu estou mudando na linha de baixo, eu estou mudando o volume de sangue que está entrando aqui. Mas percebam também que dentro aqui nesse período de enchimento, ó, eu tenho uma diminuição da pressão. Se você olhar essa linha, ela está abaulada para baixo, tá vendo aqui? Ela tem um abaulamento, né, jogando aqui essa linha mais para baixo. Esse abaulamento, ele determina que enquanto o sangue está correndo para o ventrículo ainda está relaxando, tá? Então eu ainda estou falando de diástole. O ventrículo ainda está em diástole. Se a gente continuar olhando, existe uma incisura aqui, ó, que é esse ponto que a gente vai levar em consideração. Por quê? Este ponto, ele é um ponto importante porque ele determina que o átrio esquerdo, na verdade os átrios, né, contraíram. Então, este pequeno ponto neste gráfico, ele determina, então, contração ou sístole atrial. E quando a sístole atrial ela acontece, ela ejeta um pouco mais de sangue, nesse caso aqui 10 ml, chegando a 120, e ele também altera a pressão daquele ventrículo, porque quando o átrio contrai, ele joga esse sangue com pressão, aumentando aqui a pressão, que era mais ou menos uns 8 de pressão inicial, e agora ele foi para uns 10, mais ou menos, certo? Então aqui aumentou um pouquinho, aumentou muito? Não, aumentou um pouquinho. O próximo passo agora é o início da contração do ventrículo. Então o ventrículo começa a contrair e ele fecha a válvula mitral. Por quê? Porque agora cria uma diferença de pressão aqui, né? A pressão do ventrículo esquerdo, ela é maior do que a que eu tenho no átrio. Então isso faz com que eu teria, né, com que eu tivesse um refluxo de sangue. Só que para isso não acontecer, as válvulas se fecham. Então eu contraio ali aquele músculo, ele sustenta ali o fechamento das válvulas. Com isso, a contração ela vai continuar. Então você percebe aqui que existe uma variação de pressão, né, dada aqui por esse eixo, só que não há variação de volume. Eu sempre permaneço aqui com 120 ml de volume final aqui. Essa contração, eu dou um nome a ela. Eu dou um nome de contração isovolumétrica, tá? Por quê? Lembra que iso é igual, né? Volume é volume. Então, eu tive uma contração, ou seja, estou aumentando a pressão sem mexer no volume. Até este determinado ponto aqui, que é a abertura da válvula aórtica. Para a gente abrir essa válvula aórtica, em situações onde a pressão desse indivíduo é 120 por 80, nós temos basicamente que vencer o que a gente vai chamar de pressão diastólica. O que é a pressão diastólica?
é a pressão que o sangue está fazendo dentro da aorta, basicamente, ou dentro do sistema, né? Mas especificamente nesse caso, dentro da aorta. Por que que eu tenho que vencer essa força? Então, imagina que eu cheguei aqui, né, na contração com 80 milímetros de mercúrio. Lembra que na aula de hemodinâmica, vou deixar o card aqui para vocês, nós temos uma pequena regra, que é caracterizada pela diferença de pressão é igual a fluxo. Na verdade, faz o fluxo acontecer, né? Fluxo. Então, nós temos uma regrinha. Se eu tenho diferença de pressão, eu tenho fluxo. Ou seja, o ventrículo ele tem que continuar contraindo até atingir mais ou menos lá os 120 milímetros de mercúrio de pressão. E nesse meio tempo, abre-se as válvulas não, a válvula aórtica, as válvulas da válvula aórtica, e eu libero esse sangue. Então, a partir desse ponto C até o ponto D, eu vou ter a ejeção desse sangue. Se você perceber, aqui é o ponto mais alto desse gráfico. Ó. Tá? A gente vai marcar aqui com esse quadradinho. E a gente vai denominar ele como C'. Vou colocar uma linhazinha aqui. C'. Por que que eu estou demarcando esse ponto? Se você prestar bem atenção, a partir desse ponto começa a haver um relaxamento aqui do ventrículo. Por que que eu sei disso? Porque a pressão começa a cair. Então, se você olhar aqui, estava com uma pressão de 120, agora está caindo para 100. Então, o que está acontecendo? Aqui, nesse ponto C', eu começo a diástole ventricular, tá? Especificamente aqui. Nesse ponto, a pressão vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que chega um determinado momento onde a pressão da aorta ela é maior do que a pressão ventricular. Então, imagina que eu já joguei todo o sangue. Todo o sangue está na aorta, ele está fazendo pressão ali, né? Uma pressão alta ali. Se for uma pressão normal, de 120 milímetros de mercúrio, até um pouco mais. Porém, o ventrículo começou a relaxar, então ele está perdendo pressão. Ou seja, cria um gradiente de pressão, só que agora é um gradiente inverso, da aorta para o ventrículo. Eu não posso deixar o sangue refluir, então o que que eu faço? Essa pressão ali, nessa diferença de pressão, faz com que eu feche a válvula, as válvulas da aorta ou a válvula aórtica. Tá? Então, fechei aqui. A partir desse ponto, eu vou ter um relaxamento ou uma diástole ventricular. Então, todo esse ponto do D ao A, nós temos um relaxamento. Percebam que ele é muito parecido com o que a gente tinha do outro lado, lá na contração. É um relaxamento isovolumétrico. Eu não tenho variação de volume nesse quadro. Tá? Então, do ponto D ao ponto A, não há variação de volume, mas há variação de pressão. Muito bem. Tudo isso a gente estava tentando analisar para descobrir o que, que era o volume sistólico. Mas, professor, até agora eu não entendi o que é o volume sistólico. Agora a gente vai entender por quê. Vamos voltar aqui nesse ponto A. Você percebe aqui embaixo, nesse ponto A, que eu tenho um volume, né, ali demarcado de 50 ml. Esse volume ele tem um nome. Ele é chamado de volume sistólico final. O que que o volume sistólico final é? É o volume que restou no ventrículo esquerdo após a sístole. Tá? E se a gente olhar lá no ponto P, nós temos um outro volume, que é o volume diastólico final. O que que isso significa, né? O volume diastólico final é o volume que eu tenho após a diástole ventricular, ou seja, o enchimento dele, né? Lembrando que a diástole serve para encher as câmaras. Então, o volume diastólico final menos o volume sistólico final nos dá o resultado de volume sistólico. Então, agora eu já tenho basicamente tudo que eu precisava, porque eu sei que o meu débito cardíaco ele é calculado com frequência cardíaca vezes o volume sistólico.
Se a gente determinar que eu tenho uma frequência cardíaca de 70, e nesse nosso exemplo aqui, ó, 50 menos 120 dá 70 também, nós temos um débito cardíaco de 4.900 ml por minuto. Muito bem. Então, essa foi a explicação do que é o débito cardíaco. Na próxima aula, nós veremos quais os determinantes desse débito cardíaco e como que ele pode ser, de fato, alterado. Então, não perca a próxima aula.